Era sábado, 14 de agosto de 1886, quando um misterioso barco castigado pelo tempo foi visto à deriva no rio Ohio, perto do antigo prédio da Water Works, na cidade de Indiana, Evansville. A proa do navio sofreu graves danos e o teto foi arrancado. Quando dois curiosos pescadores de Evansville viram o navio aparentemente abandonado, eles protegeram suas linhas e trouxe o barco para a terra. Na investigação eles viram, enfiados dentro da cabana de 10 por 12 pés, nada menos que 12 pessoas. Homens, mulheres e crianças. Eles então chamaram o administrador da cidade, um homem chamado Sprejet, para investigar. Quando Sprejet se aproximou da cabana, ele disse que sentiu uma sensação de pavor, como se estivesse a segundos de fazer uma descoberta horrível. Ele olhou para dentro e viu que os ocupantes famintos, emaciados e quase todos nus, de olhos vazios, estavam amontoados no chão. Chalmalhado. Entre eles havia um grande monte coberto de tecido. Era o cadáver de uma mulher. Partialmente decomposto. Parecia que as outras pessoas no barco eram incapazes, ou não querendo deixá-la ir. As autoridades foram chamadas e carroças foram enviadas para transportar os vivos ocupantes a um hospital para tratamento. Foi realizado um inquérito sobre a mulher morta e foi dada malária como causa da morte. Depois que sua saúde melhorou, 2 dos homens sobreviventes, John e George Bush, agricultores do condado de Meade, Kentucky, fizeram um relato claro do que aconteceu. Deles, a terra ficava a cerca de 19 quilômetros do rio Ohio, disseram eles. Eles passaram por tempos difíceis. Em uma tentativa desesperada de melhorar suas vidas, eles construíram um barco na esperança de poder seguir para o oeste e construir um futuro mais esperançoso. E foi assim que, no domingo, 25 de julho de 1886, 2 famílias embarcou no navio com apenas alguns pertences e pouquíssima comida e rumou para o oeste. Os passageiros consistia em 2 irmãos, suas esposas e 9 filhos. Eles chegaram à foz do Salt River naquela noite, e na terça-feira, 27 de julho, eles chegaram a West Point, onde entraram o rio Ohio. A esposa de George Bush, Nancy, estava cada vez mais doente. Ela acabou foi acometida de malária e, incapaz de receber tratamento, evoluiu para malária tifoide. Ao longo de cerca de uma semana, todos os passageiros amontoados a bordo do pequeno barco foram atingidos com uma doença grave. Com o passar dos dias, a situação deles tornou-se cada vez mais desesperadora, e piorou ainda mais quando uma tempestade caiu. Todos já sofrendo muito, foram expulsos um lado da nave para o outro na tempestade. Suas posses foram todas varridas pelo Ohio, e o telhado foi arrancado. Ao amanhecer, as famílias tiveram um relativo descanso, mas isso foi logo ofuscado quando Nancy Bush sucumbiu à sua doença e, cito, morreu em sofrimento intenso e agonia. No dia seguinte, eles vagaram silenciosamente. Incapaz de jogar sua esposa ao mar, George Bush manteve-a a bordo enquanto o sol batia sobre eles. O calor naquele dia foi considerado intenso. Enquanto as famílias vagavam preguiçosamente, a aproximação da escuridão trouxe pouco alívio, como a fome. A esta altura, os tirou da cabeça. À medida que a luz do dia se aproximava mais uma vez no dia 14 de agosto, os 2 pescadores na costa de Evansville, a 128 milhas e 3 semanas das Almas Malfadadas, ponto de partida, avistou a embarcação aparentemente abandonada. Quando a história foi publicada na imprensa, estava escrito que, dada a experiência que devastou seus corpos e a atmosfera fétida causada pelo cadáver deteriorado de Nancy Bush, só havia esperança para 6 dos 12 passageiros. O barco caseiro das famílias foi queimado e Nancy Bush foi imediatamente sepultada em cemitério Locust Hill em Evansville. Ela tinha 57 anos. Seu marido George, que sobreviveu, falou da experiência angustiante à imprensa. A história da família Bush até encontrou seu caminho. The Atlantic, aparecendo no Evening News de Londres na quarta-feira, 1º de setembro de 1886.